essa dificuldade do pai entender que o filho tem uma visão de mundo diferente da dele. Pastora, em primeiro lugar, que negócio é esse de geração floco de neve? Explica um pouquinho para nós aqui, um pouquinho, vai. Eu quis iniciar, né, e colocar esse nome justamente para chocar e para trazer uma curiosidade, né, em relação a essa geração. Mas é a geração, na verdade, dos jovens que estão hoje no mercado de trabalho e na nossa, vamos dizer assim, nas nossas igrejas, nas nossas casas. E essa é uma geração que a gente fala, veio de um termo americano chique, né? Snowflake Generation, que significa floco de neve, geração floco de neve. E é uma geração, pastora, que hoje eu vou me aprofundar um pouquinho sobre ela, mas que tem, sim, muita dificuldade com lidar com frustrações, lidar com pressões. E a gente fala que é um floco de neve porque se derrete diante daquilo que é mais difícil. Tem dificuldade, e aí já entra em crises emocionais mais profundas, crises de ansiedade, né? É um índice, esse ano foi feito mais uma pesquisa, e essa geração que mais, de fato, em todas as gerações que nós vamos falar aqui, tem índices de depressão e ideação suicida também. Então, tudo isso trouxe para os estudiosos, para os psicólogos, para as pessoas que trabalham com saúde mental, um alerta, né? Então, nós temos que entender o que é essa geração. Por que elas estão tendo tanta dificuldade com o mercado de trabalho, com a vida adulta, com a vida na juventude, né? E aí, a gente conseguiu identificar, pastora, muitos dos motivos do porquê. E aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas um dos principais é a superproteção. E o hiperestímulo de telas. Então, essa geração foi a primeira nativa digital, né? É a primeira que nasceu já, e a gente fala que ela já nasceu com o celular na mão. Ela já tirou selfie do nascimento. Tem até videozinhos, né, que o pessoal fez já, brincando assim, a criança nasce, né? Já sai com o celular já no parto ali, já sai com o celular na mão, né? Como a gente ainda usa cabo HDMI, a gente fala que o cordão umbilical não foi um cordão umbilical. Certo. Foi um cabinho HDMI de tão tecnológicos que eles são, né? E aí, a gente vai ver que dentro das gerações, a gente vai percebendo que os estudos, eles só começam depois que essa geração começa a se movimentar para a juventude, vamos dizer assim, saindo da adolescência e indo para a juventude. Porque daí que a gente começa a ver as consequências do que aconteceu lá atrás, desse desenvolvimento que elas tiveram ali, os contatos que elas tiveram. Pastora, eu vou fugir um pouquinho aqui do nosso cronograma aqui de perguntas, mas eu lembro que quando nós iniciamos esse projeto com os teens aqui da nossa igreja, era justamente que eles se sentiam perdidos, né? Exatamente. Nos cultos com os jovens. Então aqui na igreja, aqui no domingo, a gente tem um culto exclusivo para eles. E na época, a gente sabe que o pastor Diogo, vocês também, você também, vocês são muito dedicados em estudos, né? E na época nós colocamos essa missão para vocês, né? Para iniciar esse projeto. E eu lembro que foi um grande desafio por conta da mentalidade deles, que é totalmente diferente. A linguagem deles é totalmente diferente. E às vezes na frente dos pais, eles têm aquela linguagem convencional, né? Mas longe dos pais, eles têm umas linguagens muito diferentes. E eu lembro que quando vocês fizeram um cronograma de trabalho que nós pedimos para vocês fizeram um estudo, né? Sobre essas linguagens dos jovens. E quando vocês começaram a falar, eu fiquei assim, falei, que é isso? Eu nunca ouvi falar isso, né? E é impressionante porque tudo isso está sendo construído hoje na mente dos nossos adolescentes por causa da tela. Porque um vai lá e posta, publica, outro vai lá e copia, e daqui a pouco vira um verdadeiro vírus no meio dos adolescentes, né? Então eu vejo assim que é muito importante hoje para a igreja trabalhar a identidade do adolescente, né? E em conjunto com os pais, é lógico, né? Porque o que hoje essa tecnologia, esse mundo está fazendo, ele está justamente querendo roubar a identidade dos nossos adolescentes, né, pastora? Exatamente. E te respondendo, pastora, é exatamente por aí que a gente foi. A gente entendeu que aquela linguagem que a gente, por exemplo, estava sendo assim, montado um culto para os jovens, não estava acessando aquelas crianças, aqueles adolescentes, né? E aí a gente foi estudar. E aí que é a parte importante. A gente viu que eles não têm a fé de experiência, a fé experiencial. Experiencial, isso.
eles têm a fé argumentativa. Esse é um ponto principal dessa geração. Eu lembro que vocês até citavam que quando vocês traziam temas fortes, temas de confronto, eles iam pra cima, eles faziam perguntas que adultos não fazem. Exatamente. E a gente olha eles com aquelas carinhas de bobinho e você pensa que eles são bobinhos, mas eles são muito inteligentes, né, pastora? Porque eles têm muita informação diária, é hiperestímulo. Então, as informações são de 15 a 30 segundos, mas eles gravam ali como, vamos dizer assim, uma mini faculdade que eu fiz ali, porque eu tenho muita informação. Então, pros pais, eles não vão falar, porque eles sabem que eles não vão ter abertura. Talvez o pai vai chegar e falar, tá repreendido, no nome de Jesus, sua pergunta. Entendeu? Mas é uma pergunta. Sim, mas tem pergunta que às vezes nem o pai sabe responder, Camila. Meu Deus do céu, porque é igual criança. A criança, quando tá naquela fase de descoberta, né? Ele ouve as coisas lá no colégio, de repente ele vem, mãe, o que é isso? O que é isso? Como assim? Nem eu sei, né? Exatamente. É bem assim. Mas, pastora, eu quero que você fale aqui para nós, na sua experiência da área, porque você tem palestrado muito, eu quero até pontuar isso aqui com a pastora Camila, ela tem palestrado muito nas empresas para falar sobre isso. E isso é uma demanda que trouxeram para ela e foi desafiador, porque hoje o mercado de trabalho não sabe mais como atrair essa geração, né? Isso. Então existe uma preocupação, mas já vamos falar sobre isso. Eu quero que você fale aqui qual que são os maiores conflitos que você vê hoje entre os pais e filhos por conta dessa nova geração que está se formando. Você poderia falar aqui para nós? Poderia. É justamente essa dificuldade do pai entender que o filho tem uma visão de mundo diferente da dele. Essa é a principal dificuldade que eu vejo entre as famílias que me procuram, ou que a gente vê também assim nas palestras, nas famílias que a gente atende aqui na igreja. Por quê? Porque, e aí a gente entra no estudo de gerações, pastor, eu percebi que o senhor foi me direcionando para isso, para mim também entender, porque a gente tem essa dificuldade de entender o outro com uma visão de mundo diferente. Um exemplo. Os adolescentes e os jovens, eles têm uma gana por propósito de vida e liberdade que os pais não tiveram. Uhum. O que é o propósito de vida e liberdade que eles querem? Eles querem algo que eles vão fazer, que vai gerar prazer e que também vai trazer para eles uma sensação de eu estou fazendo isso com a minha vida e eu sei qual é o meu propósito de vida. E para os pais, o exemplo que eu estou falando da parte do trabalho eu tenho que trabalhar para comer, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar boleto. Uhum. E essa geração, ela já quer as coisas de uma forma muito mais fácil. Uhum. Porque elas receberam tudo muito fácil. Então, o maior conflito porque a geração passada já teve todo esse sofrimento, isso, né? Porque igual eu falei pra você, por exemplo, se você pensar nos nossos avós, a geração dos nossos avós, eles tiveram que sobreviver. Então, é uma geração marcada pela visão de mundo sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Então, o trabalho, ele é o que me mantém vivo. Trabalhava para comer. Para comer, uhum. Tá? Veio a próxima geração, já não era para comer, mas era para... eles tinham uma vontade de reconstruir. Porque os avós, eles foram uma geração pós-guerra, que a gente costuma falar. Exatamente. Segunda Guerra Mundial. Então, essa sensação que eles tinham é que eles precisavam sobreviver porque a economia estava, de alguma maneira, devastada. Sim. A próxima geração já teve uma sensação, vamos reconstruir aquilo que não existia, vamos tentar algo diferente. E aí a economia já estava um pouco melhor, né? E daí a geração dos pais, que eu costumo falar, não dos avós, dos pais. Só que é uma geração que entende o trabalho ainda como valor, porque viu esses pais trabalhando e colocando esse princípio, isso é um valor. Uhum. Chegando em casa cansado, mas ensinando para os filhos que o trabalho era um valor. Uhum. E eles entenderam isso, internalizaram isso. Já os pais da geração, que é algo que eu preciso pontuar, Z e a... eu ia te perguntar, que negócio é esse que fala muito agora? Geração Z, geração Y. Isso, é porque tem... Peter Pan. Exatamente, tem definições. A primeira que eu falei dos avós é Baby Boomers. Deixa eu até já falar aqui a idade, porque se você está assistindo, eu quero que você já identifique qual que é a tua, tá? Então, se você nasceu entre 1946 e 1964, você tem entre 60, 78, 79 anos, você é da geração Baby Boomers. Por que Baby Boomers? Isso é científico? Isso. Foram sociólogos lá em 1928
que começaram a estudar isso. Porque perceberam que a geração pós-guerra era muito diferente da geração dos pais que não foram para a guerra. E eles começaram a tentar entender como que eles podiam entender as características e usar isso para, vamos dizer assim, ajudar as empresas, ajudar o mercado, ajudar os pais a entenderem vamos dizer assim, essa geração. E aí começou-se lá, em 1928, vamos dizer assim, essa teoria, e até hoje ela é atualizada. E hoje é a primeira vez que nós temos 5 gerações convivendo juntas, vivas. Uau! 5. Das outras vezes eram 2, 3. Por isso que é esse conflito todo? Exatamente. Porque a visão de mundo depende muito qual foi os eventos culturais que moldaram a infância e o início da juventude dessas pessoas. Então, os pais, por exemplo, que tiveram um evento da guerra, eles vão ter outra visão de mundo muito diferente de quem nunca teve essa experiência. Outra geração que teve já uma renda maior, já pôde ter um poder aquisitivo maior, ela vai ter uma outra visão diante do mundo do que os pais que tiveram uma escassez, vamos dizer assim. E já a geração que teve tudo na mão, porque um ponto importante, pastor, a gente começou a falar das idades e não terminou, né? A gente já vai terminar. Mas é que toda geração quer fazer melhor que a outra. Eu sempre quero fazer melhor que os meus pais. E os historiadores falam que esse é o princípio de cada geração. Eu quero fazer mais e melhor do que a geração anterior. E aí, por isso que essa geração de hoje deixou todo mundo, assim, um pouco, vamos dizer assim, preocupados. A alfa, que não é nem a Z, que é a dos adolescentes mesmo, que é a alfa. Porque foi a primeira geração que entende-se que o QI diminuiu ao invés de aumentar. Por quê? Porque o excesso de telas e a falta de limites de tela, essa hiperconexão, fez com que esse desenvolvimento que a criança tem, até mesmo vamos dizer assim, do psicomotor dela, exato, tudo isso está sendo degradado. Por quê? Porque são sinapses e o neurológico dessas crianças estão sendo muito bombardeados com todas essas informações e elas não estão conseguindo aprender. Tá difícil para essas crianças esse momento de atenção, de aprendizagem. Você sabe, pastora, que a Radassa, quando ela tinha 2 anos de idade, o Jefferson comprou um iPad para ela assistir desenho, tá? Só que eu percebia que aqueles estímulos estavam deixando ela muito estressada. Porque eu já tinha pegado cenas da Radassa até batendo assim no iPad e tal. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, não, tá tudo errado. Fui lá e tirei o iPad dela. Eu sempre fui meio radical, sabe? Sempre fui muito contra, né? O Jefferson já é mais, não. O Vitor, ele ganhou o celular dele, acho que com 10 anos de idade. Eu particularmente, eu sou contra, sabe? Não sei, eu acho um pouco perigoso. Eu acho que a criança, isso é uma opinião minha, tá? Né? Você não precisa concordar com a minha opinião. Eu não sei, eu tenho um pouco de medo. Eu acho que o que a gente puder tardar, né, as telas para as crianças, notebook, celular, enfim. E eu lembro que quando eu tirei o iPad dela, ela parecia assim, aquelas crianças, parecia aquele drogado, assim, quando fica assim, abstinência, né? Ela ficava muito agitada e queria, e aí eu falei, sentei com ela, tinha 2 aninhos. Eu falei assim, a mamãe não vai te dar, porque daí quando as coisas ali não dá certo, você fica assim, assado. E assim, e olha que como foi interessante, demorou um tempo ali, ela teve a crise, tá aquela coisa, né? Mas daí, isso trouxe um benefício tão grande pra Radassa, mas tão grande, porque ela era ansiosa, ela roía a unha, ela tinha um monte de sintomas. E tudo isso acabou. Sabe, ela tinha tudo isso acabou quando eu tirei, né? E até hoje ela não tem mais, não tem. A gente só dá quando a gente vai viajar, tipo assim, no carro, vai ficar muitas horas. Eu tirei justamente, até hoje ela não tem mais acesso, justamente por conta disso. Quando a gente vai num lugar que a gente vê que pode dar pra ela, que às vezes outra criança vai estar assistindo, são pontos muito esporádicos, mas isso melhorou muito, né? E justamente por conta disso, né, pastora? Por causa desses estímulos que vai prejudicando a criança, vai gerando ansiedade, vai gerando tantas coisas, né? Vai gerando, porque é um estímulo recompensa que a gente costuma falar. Então você recebe, por exemplo, endorfinas, dopaminas, que são neurotransmissores do prazer, que você receberia, por exemplo, com muito esforço, brincando bastante,
rindo com amigos, fazendo movimentos Praticando na vida um real. esporte. Exatamente. E você, em 15 segundos, o seu cérebro, ele já, vamos dizer assim, libera. Aquela sensação de prazer. E aí, quando você sai do celular, o seu cérebro, ele tá cansado de tanta coisa que ele teve que estimular, porque você foi girando aqui, ó. Meu Deus, que forte isso, hein, pastora? E aí... Meu Deus do céu. É profundo, pastora. Tem muitos casos de pessoas que fizeram a detox com o filho e sempre falam. E eu peço pra você, se você teve essa experiência aí, colocar aí, que era outra criança, outro adolescente. Os adolescentes eles são outras pessoas quando eles passam por esse período de detox. Que seria ali entre um mês e meio, para de fato o cérebro reacostumar com essa, vamos dizer assim, com esse estímulo. Mas, voltando a falar dos estímulos, a sensação que você tem dessa geração cansada, dessa geração sempre com uma cara, os adolescentes que a gente fala, sempre com uma cara de estou cansada, porque eles estão liberando hormônios do prazer, hormônios ali de vida, que normalmente eles teriam na vida normal, na vida, vamos dizer assim, vivendo a vida, eles estão tendo em 1 hora no celular. Então, eles estão cansados para viver a vida real. Porque eles usaram tudo aquilo que eles tinham de energia neural e cerebral num celular, em 1 hora, 2 horas.